galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estudar o teorema fundamental do cálculo. Como é que é o teorema fundamental do cálculo? Vamos supor que você tem aí a integral de uma função f de x dx, que é igual a g de x mais c. Então a integral definida, que vai de a até b, de f de x dx, vai ser igual a g aplicado em b menos g aplicado em a. G, ó, que é isso aqui, aplicado em b menos g aplicado em a. Vamos fazer isso daí que vocês vão entender melhor. Então, o primeiro passo é você resolver a integral indefinida, né? Porque isso aqui é uma integral definida, esse intervalo que vai de 1 até 3. Essa integral é bem simples de resolver, né? É só usar a regra da potência. Então, fica integral, a integral de x ao quadrado dx vai ser igual ao quê? X elevado a 2 mais 1, né? Usando a regra da potência, sobre 2 mais 1, né? Mais a constante c, né? Se fosse integral indefinida. Como é integral definida, a gente sabe que isso daqui vai variar do intervalo que vai de 1 até 3. Ó. Então, vai ficar x ao cubo, ó, 2 mais 1 aqui, 3, sobre 3. Ó, 2 mais 1, 3. Que vai variar do intervalo que vai de 1 até 3. Ó. Agora, usando o teorema fundamental do cálculo, vai ficar como isso daí? Primeiro, a gente vai usar esse 3 aqui, ó, bem aqui dentro. Então, vai ficar 3 ao cubo, dividido por 3, menos, que é do teorema. Agora, a gente usa esse 1 aqui, ó. 1 ao cubo, dividido por 3. Agora, você faz essa conta aí. Quanto que é 3 ao cubo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai ficar 27 dividido por 3, menos 1 ao cubo aqui, ó, é 1 dividido por 3. Então, vai ficar 27 menos 1 dá 26. 26 terços, né? Então, esse é o valor da nossa integral definida aqui, ó. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, na questão 12, né, a gente tem aí essa integral definida, né? Nesse intervalo que vai de 0 até 2. Então, vamos resolver primeiro a integral indefinida e no final vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. A gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso aí vai ficar integral, que vai de 0 a 2, de 5x dx, mais a integral de 0 a 2, de 3x ao quadrado dx. Agora, essa constante 5 a gente pode passar para o lado de fora, e essa constante 3 a gente pode passar para o lado de fora também. Então, vai ficar 5 integral, que vai de 0 a 2, de x dx, mais 3 integral, que vai de 0 a 2, de x ao quadrado dx. Agora, a gente usa a regra da potência para integrais, né? Então, vai ficar 5. Aqui o x é x elevado a 1, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 5 vezes x elevado a 1 mais 1, né? Sobre 1 mais 1. Mais 3 vezes, aqui é x ao quadrado, né? Usando a regra da potência, vai ficar x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. Só que a gente vai ter que aplicar nisso daí o teorema fundamental do cálculo, né? Então, aqui vai variar de 0 a 2, né? Vamos organizar aquilo ali. Vai ficar 5x ao quadrado sobre 2, né? Ó, que é 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2.
mais 3 vezes x ao cubo sobre 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1, então vou cancelar. Isso vai variar de 0 a 2. Agora vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Então vai ficar desse jeito, vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 2 mais 2 ao cubo, menos que é do teorema. Agora vamos usar o zero. Então fica desse jeito, né? Usando o teorema fundamental do cálculo. Só que aqui vai dar zero, né? Quando você fizer as contas aqui vai dar zero. E essa primeira parte vai dar quanto? 5 vezes 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. Mais 2 ao cubo é 8. 5 vezes 2, 10. Mais 8 dá o quê? 18. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então essa daí é a questão 13, né? A gente tem essa integral definida no intervalo que vai de 1 até 4, né? Então vamos resolver isso daí. Então primeiro a gente resolve a integral como se ela fosse indefinida e no final a gente aplica o teorema fundamental do cálculo. Então primeiro eu vou reescrever essa integral. Como é que vai ficar? Vai ficar a integral que vai de 1 até 4. Aqui eu vou separar, eu vou pegar essa raiz de x e vou dividir cada termo aqui. Então vai ficar 1 sobre raiz de x menos x sobre raiz de x dx, né? Que vai ficar a integral, que vai de 1 até 4, de 1 sobre raiz de x é x elevado a meio, menos x dividido por x elevado a meio, dx, que é igual a integral, que vai de 1 até 4. Esse x elevado a meio eu posso passar para o numerador como x elevado a menos meio, menos esse outro aqui, ó, é x elevado a 1 sobre x elevado a meio, né? Como é que eu faço isso daí? Isso daí é igual a x elevado a 1 menos meio, né? X elevado a 1, ó, menos x elevado a meio, né? Propriedade de potência, né? Se você tem 2 elevado a 5 sobre 2 elevado ao cubo, isso é igual a 2 elevado a 5 menos 3, né? 5 menos 3. Então vai ficar x elevado a 1 menos meio, que dá meio, ó, dx. Então até agora eu só organizei, né, para poder chegar aqui, ó, e poder usar a regra da potência. Então agora vamos usar, vai ficar, ó, primeiro eu vou separar, né? A integral da diferença é a diferença das integrais. Então vai ficar integral de 1 até 4 de x elevado a menos meio dx menos a integral de x elevado a meio dx. Agora sim eu vou usar a regra da potência. Então vai ficar x elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1, né? Estou resolvendo isso aqui. Menos x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Né? Resolvi aqui agora. Né? Lembrando que eu vou ter que aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo, né? No intervalo que vai de 1 até 4. Né? Vai de 1 aqui, ó, até 4. Então, você vai ficar, ó, x menos meio mais 1 dá meio, né? Dá meio aqui, menos x elevado aqui, ó, meio mais 1 dá 3 meios. Então, 3 meios aqui e aqui também, né? Meio mais 1 dá 3 meios, né? Estou só organizando ali para poder aplicar o teorema. Então, isso aqui vai ficar... Essa fração e essa eu vou inverter e vou multiplicar. Então, vai ficar 2x elevado a meio menos 2 terços de x elevado a 3 meios. Agora eu vou voltar, vou colocar isso aqui na forma de raiz, né? Então vai ficar 2 raiz quadrada de x
menos 2/3 raiz quadrada de x ao cubo. Vai variar no intervalo de 1 até 4. Agora sim eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Vou pegar esse 4 aqui, ó. Vou pegar esse 4 aqui, vou jogar aqui, vou fazer as contas, né? Menos, vou pegar esse 1 aqui, vou jogar aqui, vou fazer as contas. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 4 menos 2/3 raiz quadrada de 4 ao cubo. Menos, que é do teorema, 2 raiz quadrada de 1 menos 2/3 raiz quadrada de 1 ao cubo. Como que vai ficar isso daí? Raiz quadrada de 4 aqui, ó, é 2, né? Então fica 2 vezes 2, 4. Menos 4 ao cubo aqui, ó, é 64. Raiz de 64, raiz quadrada de 64 é 8. 8 vezes 2 aqui, ó, fica 16. Então, menos 16 dividido por 3. Menos, raiz quadrada de 1 é 1. Vezes 2 dá 2. 1 ao cubo é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Vezes 2/3 vai dar 2/3. Então, menos 2/3. Ó. Então, isso vai ficar 4 menos 16 sobre 3, menos 2, ó. Menos com menos aqui, mais 2/3. Então, isso aí vai ficar, ó, 4 menos 2 dá 2, menos 16/3 mais 2/3 vai dar menos 14/3, né? Então, você fazendo um MMC aqui, vai ficar 6 menos 14 dividido por 3, ó. Vai dar quanto isso? Vai dar menos 8/3, né? Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, nessa questão de número 14, a gente tem essa integral definida aí. Para resolver, a gente vai ter que usar o teorema fundamental do cálculo. Mas o primeiro passo é resolver a integral indefinida, né? Essa integral é até mais simples que a anterior, né? Mas o objetivo aqui é a gente treinar o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos lá. A integral da diferença é a diferença das integrais. Então, isso vai ficar integral, que vai de 0 a 5, de 2x dx, menos a integral, que vai de 0 a 5, de 3 dx. Mas a constante a gente pode passar para o lado de fora, né? Então vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 5 x dx, menos 3 integral de dx. Agora, usando a regra da potência, vai ficar como 2, né? Que já está aqui, ó. Agora vamos usar a regra da potência. Aqui é x elevado a 1, ó. Então, vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Menos 3, já está aqui, ó, vezes a integral de dx é x. Né? A integral de dx é igual a x mais c, né? Mas aqui é uma integral indefinida. Quando for integral definida, você não precisa botar constantes, porque elas vão se cancelar. Né? Eu tenho que aplicar o teorema fundamental do cálculo no intervalo de 0 a 5. Então, isso daí vai ficar 2x ao quadrado sobre 2. Né? 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Menos 3x. Vou aplicar no intervalo de 0 a 5. Agora sim, né? Vou aplicar o teorema. Como é que é? Eu pego esse 5 aqui, ó. Jogo ele aqui e faço as contas. Menos, pego esse 0 aqui, jogo aqui e faço as contas. Então, colocando 5 ali, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado,
dividido por 2, menos 3 vezes 5. Menos, que é do teorema, 2 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Estou usando 0 agora. Menos 3 vezes 0. Só que esse cara aqui, ó, quando você fizer as contas, você vai ver que dá 0. Então sobra aquele outro ali. Então vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado é 25. Então 2 vezes 25 dividido por 2, menos 3 vezes 5, 15, né? Aqui você pode cancelar, né, esse 2 com esse, poderia ter feito aqui no passo anterior. Então fica 25 menos 15, que dá 10. Então esse é o valor dessa integral definida, 10. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então beleza, nessa questão de número 15 a gente tem essa integral definida e vamos resolver da mesma maneira. Vamos resolver como se fosse uma integral indefinida e no final vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, a integral da soma é a soma das integrais e a integral da diferença é a diferença das integrais. Então, fica a integral de menos 1 a 0 de x ao cubo dx mais integral de menos 1 a 0 de x ao quadrado dx mais a integral de menos 1 a 0 de x dx menos a integral de 1 dx, né? Ou você pode botar só dx também se você quiser, né? Agora a gente vai usar a regra da potência para resolver isso daí, né? Qual é a integral de x ao cubo? É x à quarta sobre 4, né? É só somar 1 no expoente, mais a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, né? Soma 1 no expoente, 2 mais 1, 3, e repete esse 3 aqui embaixo. Mais, aqui, ó, é a integral de x elevado a 1. Então, usando a regra da potência, vai ficar x ao quadrado sobre 2, menos a integral de dx é x. E vamos usar o teorema fundamental do cálculo, aplicado aí no intervalo menos 1, 0. Então, aplicando o teorema, né, primeiro para o 0, né, pega o 0, bota no lugar do x aqui e faz as contas. Vai ficar 0 à quarta sobre 4, mais 0 ao cubo sobre 3, mais 0 ao quadrado sobre 2, menos 0. Menos, que é do teorema, agora eu vou pegar o 1 aqui, ó, vou jogar ali e vou fazer as contas. Menos 1 à quarta sobre 4, mais menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado sobre 2, menos menos 1. Só que aqui dá 0. Quando você fizer as contas aqui, você vai ver que dá 0. Então vai ficar menos 1 elevado a 4 dá 1, então vai ficar 1 quarto aqui. Menos 1 ao cubo dá menos 1, então vai ficar menos 1 terço. Menos 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar meio. E menos 1 dá mais 1. Então aqui eu vou fazer o MMC. Eu vou fazer cada denominador aqui virar 12. Então para virar 12 aqui eu multiplico por 3, ó. Tem que multiplicar o numerador também para não alterar a fração. Aqui eu multiplico por 4, aqui por 6 e 1 é 12 sobre 12, né? Então vai ficar menos, ó, 3 vezes 1, 3 sobre 12, menos 4 vezes 1, 4 sobre 12, 6 vezes 1, 6 sobre 12, e 1 é 12 dividido por 12. Então, quanto que vai ficar aquilo ali? Vai ficar menos 3 menos 4 dá menos 1, ó. Menos 1 mais 6 dá mais 5, e mais 5 mais 12 dá 17. Então, fica 17 sobre 12, né? Então, aqui vai ficar menos 17 sobre 12. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo.